Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de menopausa, né? Os desafios da menopausa, as possibilidades de tratamentos, tirar algumas dúvidas. Se você gostou, curta, compartilhe. É importante para mim para continuar fazendo o que realmente é de interesse de vocês, tá? Então, assim, quando a gente fala de menopausa, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é menopausa. Quando a gente pensa no nosso corpo como um todo, né, a produção dos nossos hormônios, ele tem um equilíbrio muito perfeito. Tá? Você vai pensar nos seus hormônios como se fosse uma empresa. Tem o dono, que é o cérebro, né? Tem o gerente da parte hormonal aí, a hipófise. Tem os funcionários, que são as glândulas, e tem o trabalho, que é os hormônios. Então, assim, você produz um hormônio, que é o LH e o FSH, que vai agir nos ovários, que vão estimular a ovulação e a produção dos hormônios sexuais, né? Estrogênio, progesterona, testosterona. Esse estrogênio, ele vai agir aí especificamente no útero, levando à proliferação endometrial, e a progesterona vai agir levando à maturação, a queda dos dois, a menstruação. O que é a menopausa? A gente consegue dar o diagnóstico da menopausa depois de 1 ano que a mulher não menstruou mais. O que isso quer dizer? Se a mulher ela não menstruou, significa que ela não ovulou, porque é depois da ovulação que ocorre a produção de progesterona, que depois segue a queda e que tem então essa maturação do endométrio e a descamação do endométrio. Então, a mulher que está sem menstruar, um dos motivos, né, tirando aí gestação e outras coisas, é realmente a não ovulação. Então, uma mulher que está há 1 ano sem menstruar, numa idade, principalmente acima dos 40 anos, né, a gente pensando na menopausa precoce, a gente deve pensar em menopausa. Como é que é a clínica, né? A clínica da menopausa, a gente pode dividir aí em partes corporais ou órgãos, né? Sistema nervoso central, confusão, raciocínio lento, né? Memória ruim, uma redução da disposição, redução do ânimo. Em relação ao cabelo, uma piora da qualidade do cabelo, uma piora da qualidade da pele, flacidez, porque o estrogênio ele aumenta muito a produção de colágeno. Em relação aí a peso, um ganho de peso, principalmente aí na circunferência abdominal, tá? Pensando que a mulher ela ganha mais gordura na região do glúteo, né, e do quadríceps, né, coxa femoral. Na hora que ela entra na menopausa, ela muda, né, que é um local mais androgênio dependente na região do abdômen. Ela vai ter sintomas de fogacho, de sudorese noturna, ela vai ter sintomas sexuais, né, ou do trato geniturinário, como incontinência urinária, redução do libido, orgasmo, dor durante a atividade sexual e por aí lá vai. Como é que a gente faz o diagnóstico de menopausa? Clinicamente é 1 ano sem menstruar, mais os sintomas. Mas pelo laboratório a gente começa a entender um pouquinho, né? Se a mulher não ovula, significa que ela está tendo aí uma falência ovariana, que não tem mais óvulos, porque ela nasce com a quantidade apropriada de óvulos para ela. Só que o gerente ele não entende isso, né? A hipófise ela começa a produzir mais hormônios, que é o LH e o FSH, para estimular os ovários a trabalhar. Então a primeira coisa que a gente vê é o aumento do FSH. Por muito tempo ela espreme o funcionário trabalha. Mas depois de um tempo, o funcionário realmente acabou as reservas dele, ele para de trabalhar. Aí tem um aumento do FSH e tem a redução do estrogênio. Então aí a gente consegue ter um diagnóstico.
tá? Que nem sempre é possível laboratorial. O paciente vira para mim, Rafael, estou na menopausa. Eu falo assim, acho que sim, porque seus exames e sua clínica é de, mas como você usa um DIU, por exemplo, eu não posso ter certeza, mas tudo indica que sim. E o que é muito interessante? Que o tratamento, ele deve ser feito principalmente no período peri-menopausa, né? Porque é o momento onde é que você reduz mais os riscos de mortalidade por doenças cardiovasculares, de uma maneira geral. Então, nesse tipo de paciente, a primeira coisa que a gente faz é diagnosticar a menopausa e depois avaliar se ela se encaixa no tratamento. Então, assim, qual que é o tratamento da menopausa? Quanto tratar? Existe uma indicação absoluta, que é sintomas de fogacho, que é aquele calor excessivo pegando da cabeça para cima. Eu tenho fogacho, então você tem aumento da mortalidade por doença cardiovascular, então eu tenho que te tratar. Só que a mulher, ela evoluiu muito nos últimos anos. Tem uma reportagem de jornal que fala assim, idosa de 40 anos morre atropelada, velhinha, de 1900 e pouquinho. Então, poxa, uma pessoa de 40 anos era uma idosa, né? Mas era. A mulher, antes, ela entrava na menopausa com 48 e ela vivia até os 51. Então, ela vivia 3 anos em menopausa. Hoje, a mulher entra em menopausa em média aos 51 e ela vive aí pelo menos 70, 80 anos, né? Eu espero que a gente viva cada vez mais. Então, antes, a mulher que vivia metade da vida, 3 anos da vida na menopausa, agora metade da vida dela está na menopausa. E tem algumas teorias, sabe? Rafael, será que a menopausa ela surgiu como uma proteção do corpo? Porque a gente pensa o seguinte, que se a gente produzisse hormônios, a gente pode falar de todos, tá? Hormônios sexuais, tireoide, crescimento, como a gente era jovem, poderia ter uma sobrecarga, porque o nosso funcionamento orgânico, né, os nossos órgãos não são igual quando a gente é jovem. Mas uma teoria muito interessante na mulher é que a menopausa surgiu, né, chama teoria da avó, uma tribo onde é que tinha uma senhora que entrou numa menopausa. Qual causa? Patológica? Pode ter sido. Só que o que acontece? Ela parou de disputar com as filhas no quesito reprodução e com isso ela conseguiu cuidar dos netos. Ela cuidando dos netos, aquela família prosperou. A filha dela e as netas dela também, por questão genética, entraram na menopausa. Então, aquela tribo prosperou e, consequentemente, ela dominou, né? Então, essa é uma das teorias da menopausa. Então, quando a gente fala em tratamento da menopausa, a mulher ela tem que saber os riscos e os benefícios do tratamento, tá? Porque existem muitos e muitos benefícios, muito mais do que os riscos. Só que quando teve um estudo, 20 anos atrás, que falou dos riscos aumentados de câncer de mama, a quantidade de prescrição de terapia de reposição hormonal despencou. Tanto a vontade de usar pelos pacientes, quanto a prescrição médica. E existe um medo. Então assim, Rafael, quando que eu devo usar? Se você tem fogacho absoluto. E quando que eu posso usar? Todas aquelas queixas, né? Melhora da pele, melhora do peso, melhora dos sintomas geniturinários, tá? Então, a grande pergunta que a gente faz no tratamento: tem útero? Eu tenho útero. Usa DIU? Não uso DIU. Então, o seu tratamento, DIU Mirena ou Quilena, então o seu tratamento tem que ter progesterona. Não, eu uso DIU, então não precisa ter progesterona. Rafael, qual tipo de estrogênio que eu posso usar? A gente pode usar o cutâneo e pode usar o oral. Hoje a gente tende a usar muito o cutâneo, né, o gel, porque ele reduz o risco de trombose, porque realmente o contraceptivo ou o uso de estrogênio oral aumenta a trombose. Beleza. Eu preciso utilizar a testosterona? Olha, quando você tem uma falência ovariana pela menopausa,
Você não tem uma queda abrupta de testosterona, mas tem uma queda gradual. Rafael, eu devo usar? Se você tiver sintomas de desejo sexual hipoativo, sim. Se não, não. Como é que a gente dá esse diagnóstico? Na clínica médica. Qual que é o principal erro? A mulher está na menopausa e ela quer usar testosterona, mas a parte de estabilidade dela, a responsabilidade dela vem muito do estrogênio. Então, se ela não tiver uma parte estrogênica legal, não vai melhorar a questão de libido. Beleza. Quais são os benefícios? Se prescrito no momento adequado, redução de mortalidade por todas as causas, redução do risco de câncer de intestino, tá? Redução de risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, proteção cardíaca, aumenta o risco de trombose no contraceptivo ou na terapia hormonal oral, sim, tópica não. Aumenta o risco de câncer de mama, principalmente com progestogênio. Não estou usando progestogênio, então não. Rafael, estou usando ou vou precisar usar progestogênio. Aumenta, dobra. Passa de 8 para 100 mil, de 16 para 100 mil. Mas, se você for avaliar o risco no todo, né, apesar de dobrar, ele é muito pequeno. Né? Então, assim, mas a gente tem que ver essa questão aí de história pessoal e por aí lá vai. Tem umas contraindicações absolutas, né? Como história de trombose aguda, história de infarto agudo do miocárdio, AVC, progesterona hemangioma, sangramento vaginal inexplicável, câncer de mama, né? Hepatopatia. Então, o médico faz uma lista para excluir essas contraindicações. Se não tem, a gente prescreve. A mulher sente muito bem com a terapia de reposição hormonal. E eu vou te falar que na minha experiência clínica, depois que ela utiliza a terapia de reposição hormonal, ela olha a indagação dela se o deveria usar ou não deveria usar, ela fala, poxa, eu não deveria ter pensado 2 vezes, porque me mudou muito como pessoa. E realmente muda. Tá? Então, assim, está chegando o período de menopausa, converse com o seu médico. Está na menopausa, converse com o seu médico. O nosso objetivo é realmente te explicar exatamente os prós e contras. Vamos combinar que tudo na vida tem prós e contras. Então, a terapia de reposição hormonal também. Mas eu, como profissional, eu não posso tomar essa escolha por você. Eu sei qual escolha eu teria, mas você tem que tomar essas escolhas, porque o benefício é seu, a responsabilidade também, né? As consequências também é sua. Tá joia? Então gostou? Curta, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado.